Amém. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus, amém? Olha, eu ia vir com uma camisa preta, eu ia conseguir até uma vaga nesse coral. Eu ia botar na hora, eu senti que o preto base está na moda, né? Aqui na igreja. Olha, Deus abençoe muito, obrigado pelo carinho da recepção do pastor Rômulo, um amigo querido. E eu estava pensando nessa coisa do século passado, né? Que coisa interessante. Há 21 anos atrás, eu e minha esposa chegamos aqui. Fizemos nosso primeiro aniversário de casamento quando aqui chegamos. Eu era evangelista na época, não era pastor, fui ordenado nessa igreja. Então, esse lugar eu tenho um carinho todo especial. E, pela graça de Deus, ao longo desses 21 anos que se passaram, eu sempre tive amizade com os pastores daqui. Então, muito interessante isso, eles sempre me trouxeram aqui e nós mantivemos esse contato. Até o Homer, que eu não tive muito contato quando estava aqui, apesar que ele me trouxe também, mas criou uma amizade depois que saiu daqui. Há pouco tempo fui lá no Rio de Janeiro, almocei na casa dele, comidinha gostosa, e é bom manter amizade com o Homer, que ele mora perto do Maracanã. Apesar que o Rio de Janeiro hoje não está empolgando muito ninguém, né? Mas é pertinho, é na esquina. Quem aí é torcedor do Botafogo para ver um bom jogo, uma alegria maravilhosa. Olha, senti que tem muito torcedor aqui. Irmãos, estou aqui com a minha esposa, minhas filhas, e uma alegria, porque eu estava lembrando também, quando estava sentado ali louvando, que a minha esposa, quando ficou grávida, estava aqui, as irmãs fizeram um chá aqui de bebê, abençoado na época, orando, né, Martinha? Lembro das irmãs orando e Deus abençoe. Minha filhinha está com 17 anos já, esse ano completa 18 anos. Aceito currículo, né, se quiser mandar, mas não é assim, não é bagunça. Currículo, a coisa organizada. E a outrazinha tem 13 anos, a Beatriz. Então, duas pessoas especiais e mais André, que é mais especial ainda. Amém, querido? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 2. João capítulo 2. Rômulo, quando me convidou, falou desse momento de celebração dos irmãos. Fiquei pensando o que eu poderia compartilhar aqui com vocês, que histórias a gente poderia pensar à luz das Escrituras, e fui levado, creio eu, pelo Senhor, a pensar em um momento muito precioso, uma festa que o Senhor Jesus participou, uma celebração onde Ele estava presente, e eu gostaria então de pensar com vocês à luz dessa história que se encontra em João capítulo 2, versículo de número 3. Nós vamos ler o verso 3, 4 e 5. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, mesmo assentados. Evangelho de João, capítulo 2, verso 3, 4 e 5. Verso 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, todos juntos: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos fechar os nossos olhos agora. Oração nunca é demais. Um grande amigo meu, falecido, não porque era meu amigo, chegou a hora dele mesmo. Ele, a última vez que eu encontrei foi num aeroporto, e foi muito interessante que eu falei assim: vamos tomar um cafezinho? E ele tinha acabado de tomar um cafezinho, mas ele falou assim: Glauter, cafezinho e oração nunca é demais. Eu nunca mais esqueci isso, irmãos. Cafezinho e oração nunca é demais. Oração é uma benção. Você já viu alguém ter problema porque ora muito? Alguém conhece alguém? Fulano está com um problema terrível, pastor. Isso tem orado demais. De manhã, de tarde, de noite. Não tem, não. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Você que está visitando a igreja pela primeira vez, oração é conversar com Deus. É dizer para Deus quem somos e o que precisamos. Senhor, obrigado por essa noite. Noite de festa. Obrigado pelas músicas que entoamos, por esse coral maravilhoso, ó Deus, por essa igreja cheia, visitantes. Senhor, que noite maravilhosa,
O teu filho, pastor Rômulo, deixou claro, essa aqui é a comunidade da cruz. Nós estamos ao redor dessa verdade gloriosa, que enche o nosso coração de alegria. Jesus Cristo. Ah, Senhor, que esta noite o Senhor possa renovar, o Senhor possa avivar, o Senhor possa, ó Deus, erguer o abatido. O Senhor possa aumentar a alegria daquele que já está alegre. O Senhor possa consolar a todos com o teu Espírito maravilhoso. Ah, Senhor, aqui está um povo que se chama pelo teu nome. Senhor, que essa noite de celebração, ela aconteça também em nosso coração neste instante. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos amados, Deus gosta de festa, amém? Ele instituiu várias festas na Bíblia. E Deus gosta tanto de festa, que no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo, quando foi derramado e inaugurou essa nova era, ocorreu isso numa festa, a festa de Pentecostes, que poderíamos chamar também de festa da gratidão. Estavam todos assentados no mesmo lugar, de repente veio um som como de um vento impetuoso e o Espírito foi derramado. Interessante isso, Deus resolveu inaugurar, com a chegada do Espírito, um novo momento numa festa de gratidão. E a celebração e gratidão andam de mãos dadas. Então Deus gosta de festa, Ele institui festa. Então está na natureza de Deus a festa. E festa está intimamente ligado, irmãos, com prazer, com alegria. É bom, principalmente a festa que as pessoas organizam, amém? Eu prefiro organizar festa, dá trabalho, não dá? Não dá para você relaxar, comer o salgadinho como você quer, fazer amizade com garçom. Eu gosto de fazer amizade com garçom em festa, para ele passar mais na minha mesa. Você trata ele bem, faz uma piadinha, aí ele fala, não vou esquecer de você não, hein? É coisa de gordinho, gordinho gosta dessas coisas, fazer amizade com o garçom. Mas a verdade, irmãos, é que festa é momento que nós celebramos, é momento de prazer, e é o que está acontecendo aqui. Vocês estão olhando para trás, alguns estão participando dessa festa aqui há 41 anos, amém? Tem gente aqui participando, não vou apontar, né? Não vou dizer quem é, não há necessidade, né, irmãos? Senão a gente entrega a idade das pessoas. Mas a verdade é que pessoas estão aqui com lembranças. Deus já fez muito no passado, amém? Quantas pessoas passaram por aqui? Eu, irmão, sou fruto dessa igreja. Essa igreja acolheu a minha família, eu fui ordenado aqui, estou servindo. Diferente de outros pastores que ficam muito tempo numa igreja, eu geralmente fico uma temporada. Então, Deus tem me levado a alguns lugares, mas começou aqui. Então, para vocês verem, vocês têm abençoado muitos lugares. Famílias já foram restauradas aqui, amém? Jovens entregaram suas vidas para Cristo. Pessoas foram libertas, hoje estão servindo ao Senhor. Casamentos foram restaurados. Tem gente que diz que o casamento era uma bagunça quando chegou. Você não vai contar para ninguém, mas não era fácil, não. Aprontava em casa, a mulher difícil. Geralmente a mulher que é difícil, né? Geralmente é o que dizem. Mas quanta coisa linda, olha só, mulheres tranquilas, homens tranquilos aqui. Essa igreja não tem mais problema, amém? Irmãos, o Rômulo, quando a barba começar a ficar branca, ele vai tirar. Eu não deixo a barba porque ela já fica branca. Mas olha, irmãos, vocês são pessoas queridas, essa festa tem que ser comemorada assim. Eu, quando lembro de pensar no que Deus já fez, eu lembro muito do retrovisor do carro. É importante o retrovisor? Quem dirige aqui? Olhar para o retrovisor é importante? A gente não olha muito, nem deve, senão você vai bater no carro da frente. Mas o retrovisor tem valor, você de vez em quando precisa olhar para ele. Agora, qual é a parte mais importante do carro? Aí uma pessoa falou comigo, é o motor. Eu falei, não, é o vidro da frente. Porque com o motor, sem o vidro da frente, o carro se torna uma arma. Ou mata alguém ou você morre.
Então, ainda que o retrovisor e lembrar do que Deus fez há 41 anos seja importante, não esqueça, vocês têm que olhar para frente. Tem muita gente ainda para essa igreja alcançar. Tem muitos garotos aqui, crianças aqui, que Deus irá levantar para serem missionários culturais, missionários talvez em outros lugares, pessoas que vão servir todos os dias, em todos os lugares, com o coração cheio de Cristo. Amém? Irmãos queridos, o texto que eu acabei de ler com vocês, ele fala de uma festa. Uma festa que a família toda de Jesus foi convidada. Alguns acreditam, inclusive, que foram todos convidados, talvez, porque eram familiares. Eram pessoas ligadas à própria família, eram familiares de Jesus. A verdade é que Jesus, seus discípulos e Maria estão na festa. E a festa naqueles dias durava, graças a Deus que essa moda passou, pelo menos aqui no Ocidente não tem, em média 7 dias. Famílias abastadas, a festa era maior. Alguns aqui que têm dificuldade de dar uma festa, imagina 7 dias de festa. E você convidava a turma, e dentre as coisas que alegravam a festa, estava eles o vinho. E o vinho distribuído na festa, o vinho inicial, ele também recebia uma boa dose de água, no início da festa, e a água ia diminuindo à medida que a festa ia prosseguindo. Mas a verdade é que tinha que existir isso até para não existir um embebedamento no início já da festa. Todo mundo ficar de porre já no primeiro dia. Então havia uma dosagem. A verdade é que a celebração do casamento, ela envolvia coisas interessantes. Dentre elas, um rito que para nós cristãos tem muito significado. Hoje em dia, as festas de casamento, como é que é? Todo mundo conversando, aí entra o noivo, às vezes não é percebido, dependendo do noivo, entrou, fica aqui na frente, os padrinhos, daqui a pouco você percebe que o casamento vai começar quando a noiva aparece. A música muda o ambiente, ela está chegando. Mas naquela época não era assim, naquela época o noivo e os amigos iam lá buscar a noiva. Iam na casa da noiva buscar e traziam ela. Olha que coisa interessante para nós cristãos, né? O noivo indo buscar a noiva. Então, na festa, na cultura daqueles dias, Deus já estava imprimindo imagens para ficar na cultura, para verdades que seriam reveladas acerca do encontro de Cristo com a sua igreja. Amém? Olha que coisa linda. Bem, nós estamos diante de uma festa de casamento. Olhando para essa festa aqui, pensando na festa de vocês, eu destaquei aqui 3 preciosas verdades para a gente não esquecer, para ficar no nosso coração. Eu sei que homens de Deus já estiveram aqui compartilhando com vocês, deixando verdades para vocês. Eu gostaria então de deixar mais algumas. Eu queria começar observando o verso 3, onde nos é dito: tendo acabado o vinho, até aqui, tendo acabado o vinho. Irmãos, era uma festa, foi pensada, foi organizada, mas há uma primeira coisa interessante aqui para a gente observar. O vinho acabou. E a pergunta que eu fiz, automaticamente ao ler isso daqui, eu falei: por que acabou esse vinho? Aí, os comentaristas, a turma que se debruça sobre o texto, alguns sugerem algumas coisas. Primeiro, alguns dizem que o vinho acabou porque a pessoa que estava organizando não tinha uma condição econômica tão elevada, capaz de colocar na festa tanto vinho quanto era necessário. É uma opção. Há um outro que diz o seguinte: o vinho acabou porque tinha muita gente. Não sei se naquela época, como até hoje, sempre tem penetra. E tem os penetras que eles são colocados na festa. Você convida uma pessoa, mas sempre tem um amigo,
Sempre tem um cunhado. Sempre tem um agregado. E quando você convida 3 meninas, vem 3 meninas e 3 namorados. Então a verdade é a seguinte: há a possibilidade que foi mais gente do que a pessoa planejou. Irmãos, eu não desconsidero nenhuma dessas coisas. Mas eu gostaria, à luz do tema que eu gostaria de pensar com vocês hoje, considerar uma outra possibilidade. Deus quer que a nossa festa sempre continue, amém? Mas por que a festa que a gente organiza às vezes acaba? Por que ela acaba? Ainda que todas essas coisas não devem ser desprezadas, há uma verdade maior do que todas. Toda festa humana acaba porque ela é humana. Toda festa que os homens organizam são festas organizadas pelos homens. Toda alegria que eu sou capaz de produzir é uma alegria temporária, nunca será eterna. Tudo que eu faço é temporal. Tudo, irmãos. Eu estou casado há 22 anos. Casamento é uma bênção. Amém? Eu acho que é. Vamos crer que é. Mas o casamento é temporal. Seu filho, por mais maravilhoso que ele seja, a relação entre vocês é temporal. Ou você parte antes, ou ele vai partir, mas a verdade é que é temporal. Toda produção humana, ela tem essa dimensão de finitude, ela fica pelo caminho. Essa história que Jesus permitiu ser registrada aqui, onde Jesus vai realizar o seu primeiro sinal ou milagre, João usa essa expressão sinal, outros usam a expressão milagre, mas a verdade é que toda produção humana, ela tem limites. E meu amigo, eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. O seu projeto de vida, o seu, não seria interessante você desistir dele hoje? Você desistir do seu sonho? Como assim, pastor? Eu sou incentivado a sonhar o tempo todo. A sociedade diz que uma pessoa sem sonho é uma pessoa morta. Não, eu estou mandando você desistir do seu sonho, do seu projeto de vida, daquilo que você elegeu como coisas que vão te fazer feliz. Eu tenho tanta pena de gente que chega e fala: pô, pastor, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Não faz sentido essa fala nos lábios de um cristão. A verdade, a gente ouve cada frase, pastor ouve cada frase ótima. Uma vez um garotão chegou para mim na igreja e falou assim: ei, pastor, esse ano eu vou trabalhar para Jesus. Eu olhei para ele e falei: esse ano você vai trabalhar? Eu falei: mas era você então, ano passado, trabalhando para o diabo aqui na igreja? Ele falou: não, é uma expressão. Eu falei: não, rapaz, é que você é confuso mesmo, fica tranquilo, vamos organizar essa sua ideia. Ele estava achando que começar a fazer alguma coisa aqui dentro da comunidade, ele agora estava trabalhando para Jesus. São pessoas que acreditam que o cristianismo, ele não faz sentido na segunda-feira de manhã, ou quando um filho está com febre, ou quando seu marido chega em casa falando que perdeu o emprego, é quando nem o Uber aceita você como motorista. Não, o cara acha que a vida, ela não faz sentido. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Essa coisa do projeto humano, ele está fadado ao fracasso. Todo projeto nosso, ele vai ficar pelo caminho. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que essa festa, ela estava com o seu fim determinado, independente do que foi o erro ali, porque era uma festa puramente humana. E isso deve ser pensado por cada um de vocês. Que ideia é essa de você ser feliz? Que ideia é essa que você elegeu algumas coisas que a sociedade diz que tendo isso você vai ser feliz? Tendo estética ou tendo saúde,
ou tendo poder. De onde veio essa construção sua? Da Bíblia não é. Mas essa construção, ela existe, sabe por quê? Porque a Bíblia mostra que após Deus criar o homem perfeito, a Bíblia nos ensina que esse homem resolve viver de forma independente. E quando o homem rompe com Deus, o que acontece com esse homem? Ele passa a ser um ser agora com necessidades. Então, todas as relações agora, você se relaciona com o outro para suprir as suas necessidades. Você quer as coisas para suprir o seu vazio. Da onde vem isso? Isso vem de um distanciamento de Deus. E não adianta, ninguém vai te fazer feliz. Ninguém vai saciar você. A sede do coração do homem é infinita. Por isso que Jesus falou em João capítulo 4 para aquela mulher: quem beber desta água, tornará a ter. Não adianta, meu amigo. Toda festa que você pensar para você, ela vai ter fim. A festa nossa acaba. E ela acaba por N questões. Quantas mulheres aqui idealizaram a vida conjugal e daqui a pouco aquele camarada que você casou, que te deu 1, 2, 3 filhos, chegou para você e falou: acho melhor a gente ficar por aqui. Depois que usou, abusou, falou: vamos ficar por aqui. Vamos encerrar essa relação. Queridos e amados irmãos, toda festa humana, toda produção humana tem fim. Por isso que o vinho da festa acabou. Deus quer que a nossa festa continue, amém? A minha festa acabou. Agora vamos ver a festa que Deus não quer que acabe. Interessante, né? Jesus não quis que a festa acabasse. Por que a festa que ia acabar, ela não acabou? Porque tinha um convidado naquela festa especial. Seu nome era Jesus. Só que só tinha uma pessoa ali que sabia quem era Jesus: Maria. E o que Maria fez? Olhe comigo para o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Para quem que Maria disse aquilo? Irmãos, por que Maria se dirigiu para Jesus e falou aquilo? Maria já convivia com Jesus há 30 anos. Maria tinha visto Jesus aos 12 anos sentado no meio de doutores. Maria sabia que Jesus não era uma pessoa igual a outra. Maria sabia que havia alguma coisa em Jesus que o diferenciava dos demais. E é muito interessante isso, né? Quem sabe quem é Jesus, quando tem falta de algo, sabe a quem recorrer. Quem não conhece Jesus, não sabe aonde recorrer. Esta semana, eu tive acesso a uma moça da igreja. Ela acabou de se casar nessa semana. Ela vivia com uma pessoa, casou-se, e ela estava me contando que o seu esposo, né, atual, ele ficou viúvo. Mas antes de ficar viúva, a sua esposa tinha uma enfermidade crônica. E ela estava me dizendo que todas as vezes que chegavam lá, oferecendo uma alternativa de cura, ele aceitava. Então ele levou a mulher dele a lugares dos mais distintos. Inclusive a lugares para acender vela, sacrificar animais, esses ritos de magia, onde se crê que com essas práticas aqui, botando uma farofa amarela, um frango numa encruzilhada, isso vai mexer nas entidades e Deus vai atender o seu pedido. Ela me contando essas histórias. Até que um dia, a mulher doente, ela ouviu falar de Jesus. E naquele dia que ela ouviu falar de Jesus, ela se converteu a Cristo. Ela não foi curada, curiosamente isso. Ela não foi curada, mas ela sobreviveu mais 15 anos. E durante 15 anos,
ela pôde testemunhar à sua família, principalmente ao seu filho, ao seu marido. O marido nunca frequentou a igreja, mas depois que ela morreu, ele passou a frequentar. E há meses atrás, eu batizei o seu filho, que ouviu o testemunho e viu o testemunho da sua mãe, mesmo com a enfermidade, declarando Cristo na vida dela. Sabe por quê? O vinho dela tinha acabado, mas ela agora descobriu outro, uma outra alegria, e ela conseguiu transmitir para a sua família. Irmãos, preste atenção nisso, porque isso é importante. Quem conhece Cristo vive de maneira diferente. Maria, então, quando foi a Jesus, ela não foi porque Jesus era mais um convidado, ela foi porque ela sabia que ele poderia resolver aquela falta. Agora, Jesus deu uma resposta a Maria que, segundo alguns desavisados, foi mal educada. Verso de número 4, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Eu quero dizer para os irmãos que esse texto está dentro de um contexto. Essa palavra mulher aqui seria a expressão Nossa Senhora. É uma expressão não ofensiva daqueles dias. Ele apenas, ao dizer isso, ele queria dizer o seguinte: Maria, a partir de hoje, vai acontecer uma mudança. Eu vou fazer alguma coisa aqui que vai mudar também a nossa relação. Porque a partir de agora, eu entro numa outra dimensão de relação com você. Você me gestou, você cuidou de mim esses anos, mas eu quero dizer que eu sou o seu Senhor. Eu vou salvar você também. Eu tenho uma agenda para a minha história, que é que você também vai ter acesso. Eu vou viver de uma determinada maneira, vou morrer, vou ressuscitar. Então, essa fala de Cristo é apenas para colocar Maria num lugar que todos nós precisamos estar, o lugar de pecadores que carecem de Cristo. Então preste atenção, querido, porque isso aqui é tão importante para você. Deus não deixa a nossa festa acabar, Ele quer que a nossa festa continue, mas essa festa, para continuar, e para ela ser inaugurada na vida de todos vocês aqui, nós temos que conhecer Jesus, nós temos que ouvir e nos submeter a Ele. Ele é diferente de tudo e de todos. Jesus não é um dos grandes da história, Jesus é Deus. Jesus se revela em toda a Escritura. Onde você lê na Escritura, Cristo aparece. Até naquele sinalzinho vermelho, que aquela ex-prostituta de Jericó, que rodava bolsinha naquela época, colocou lá do lado, vermelhinho, para identificar a casa dela, onde ela não foi destruída por causa daquele sinal. Até aquele sinal aponta para Cristo. Aquelas vestes que vestiram Adão e Eva, aponta para Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. Amado e querido irmão, amigo que está aqui pela primeira vez, que bom que você chegou à consciência de que o vinho da tua festa acabou. Ah, como é bom a gente descobrir isso rápido. Eu descobri aos 20 anos. Teve um senhor na minha igreja que descobriu aos 57 anos. Um senhor que eu batizei há 2 anos atrás, descobriu aos 84 anos. Batizei ele, 6 meses depois estava morrendo. Não porque eu batizei. E foi uma benção, irmãos. Torcedor do Botafogo, fez falta, né? Torcida pequena, já partiu. Mas olha que coisa linda, irmãos. E o tempo de Deus? A mulher orando pelo homem 25 anos, todo mundo fazendo aqueles esqueminhas evangelísticos, né? Deixa um livrinho na sala, a mulher deixa radinho ligada, convida, deixa uma mensagem do pastor Rômulo perto, para ver se o cara escuta, e o cara nada de se arrepender. Mas, irmãos, quando chega a hora de Deus, é uma coisa linda, né? E chega, na maioria das vezes, fora dos lugares comuns. As pessoas ficam esperando que as pessoas vão se converter aqui, ó. Mas como Billy Graham disse, 98% daqueles que chegam nas minhas cruzadas já chegam convertidos. Eu apenas peço para levantar a mão.
já chegam convertidos. Deus vai pegar você, eu não sei em qual lugar, mas a verdade é o seguinte: ninguém escapa de Deus, amém? Isso é maravilhoso. Pedro tinha acabado de pescar a noite toda, não pegou nada, acabou de lavar a rede, está guardando, chega Jesus e fala: vamos pescar. Poxa, a rede era para pescar à noite, não era para pescar de dia, então o instrumento já não era o melhor. Ele tinha acabado de lavar a rede. Irmãos, o que é isso? Deus criou uma condição e levou aquele homem para pescar. Criou uma situação para pescar algo muito maior do que peixe, que era o coração de Pedro. Irmãos, é assim que Deus faz. Olha aqui, uma festa de casamento. O Senhor Jesus está ali. Maria o conhece, mas mais ninguém. Maria, então, por conhecê-lo, se dirigiu a um grupo e disse o seguinte: olha só, façam tudo o que ele vos disser. Para quem que ela falou isso, irmãos? Está aí no texto, olha aí. Então ela falou aos serventes. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Somente os serventes sabiam do milagre, ou souberam do milagre. A turma que está na frente não está sabendo de nada, mas aqueles homens que Maria falou: olha, obedeçam eles, aqueles homens viram o que aconteceu. E o que aconteceu, pastor? Jesus mandou trazer a água, e aí, meus irmãos, é muito interessante a passagem. Ela não disse se Jesus orou, ela não disse se Jesus falou alguma palavra mágica, ela não fala se Jesus cantou um hino. A Bíblia só diz que a água se tornou em vinho, e um vinho de melhor qualidade. Isso aqui é maravilhoso, né? Um vinho de melhor qualidade, isso é precioso. Significa que o vinho que você usa na sua festa nunca vai se comparar ao vinho de Deus. Aquilo que Deus trouxer para a sua realidade vai ser muito melhor. É aquilo que aquele nosso irmão finado, chamado na América Latina de gigante, o Nelson Ned, uma vez sendo entrevistado pelo Jô Soares, ele disse: eu tinha uma casa, mas eu não tinha um lar. Eu tinha dinheiro, mas eu era um homem pobre. Ele foi colocando umas coisas que eu achei fantásticas, mas eu gostei muito dessa imagem. Eu tinha uma casa, mas não tinha um lar. Sabe o que é isso na vida? Você está vivendo, fazendo a festa do seu jeito. E quando você faz a festa do seu jeito, meu querido irmão, você não sabe o que é bom. Você não sabe o que é bom. Há 2 dias atrás eu estava no hospital acompanhando um colega. Ele pediu para fazer uns exames lá, eu fui com ele. Um exame de endoscopia. E foi interessante, na hora do exame de endoscopia, o médico me chama, e o cara lá com um tubo aqui, né, anestesiado, o médico me chama: você é acompanhante? Eu falei: sou. Olha, eu achei um negocinho aqui dentro dele, tem que tirar. A gente pode fazer agora, é R$300. Só que a gente pergunta ao acompanhante. Gente, eu tive que rir. Eu olhei para o cara naquela situação, deitadinho, anestesiado, eu falei: gente, eu não vou pagar esse negócio. E se eu falar que eu aceito, é ele que vai pagar. Eu falei: tira, pode tirar isso aí. Mas não, meu irmão, vai gastar mais se fizer outro exame, tira esse negocinho. Aí ele tirou uma bolinhazinha, botou no vidrinho. Aí meu amigo já acordou, eu falei: ó, tem 300 a mais aí para você pagar, hein? O cara sem plano de saúde já olhou para mim, e o pior que tinha que fazer é biópsia, né? Aí levou lá, aí ele botou no laboratório e botou mais 200. Aí eu falei: ó, não tem nada a ver com isso, você me chamou para ser acompanhante. E se tivesse achado 3, hein, irmão? Ele estava pior ainda, né? Menos mal. Eu estou lá sentado com ele, entra uma garota com a avó para fazer o mesmo exame, menina de 23 anos, sentou assim, e aí ela falou assim: dá para dar uma olhadinha na minha bolsa que eu vou ali fora fumar. Aí meu amigo: pô, você está quantos dias sem fumar? Ela: pô, já estou há 3 dias. Aí falou assim: pô, 3 dias? Aguenta mais um pouco. Aí eu falei: pô, não fuma não, pô.
você é viciada, às vezes o pessoal vicia em maconha também. Falei com a garota, não, meu problema é esse, eu fumo maconha todo dia, mas conversando numa boa, hein? Eu sentado assim, a garota falando na natural, é que eu fumo todo dia, então para segurar eu estou fumando cigarro agora. Eu falei, mas tu fuma maconha, está fumando há muito tempo? Ela falou, não, tem 9 anos, ela tem 23 anos. Eu fiz as contas rápido, falei, pô, ela pô, eu gosto, né, maconha. Eu falei, não, eu fumei já há algum tempo também, dá fome, vontade de rir às vezes, mas dá desânimo também. Ela né, mas onde eu vou tem gente fumando maconha. Aí esse papo de maconha e tal, foi rolando, e aí eu conversando, não parecia nenhum pastor, né? Estávamos ali num assunto de maconha e tal, ainda bem que ninguém entrou na hora, ia ficar uma situação meio chata, né? Aí eu falei, peraí que eu saí, que eu não fui fumar, eu fui beber um café, outra dependente. Aí saí para pegar um cafezinho, quando voltei, aí meu colega, aí ela falou, você é pastor, né? Ele me falou, eu falei, não, sou pastor também. Eu ia te contar na hora certa. Ia te contar, porque às vezes atrapalha a conversa, não é? Quando você fala que é pastor, o cara para de conversar, e esse pessoal, é bom você conversar outras coisas. Aí eu estou lá e eu falei, olha só, você vamos pensar em uma atividade esportiva, fazer uma outra coisa, largar essa vida de maconheira, pô, você enveredando por esse caminho, a menina nova, ela me passou o WhatsApp dela, eu até mandei uma mensagem para ela, falei, não fumou? Não, ela, infelizmente ontem eu fumei. Aí eu vou botar em contato com um colega, para ele, uns colegas para fazer uma visita a ela. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, cara, é muita naturalidade. Essa menina, ela não percebe isso, eu troquei uma ideia com ela, de que a maconha e qualquer outra coisa é uma maneira de você negar a realidade e recorrer a ela sempre para dar sentido ou aliviar o seu desconforto na vida. Quando essa garota, ela lidar com as questões da vida, ela vai sempre ter esse lugar. Então tem gente que fala assim, cara, a igreja é contra a maconha, a igreja é contra isso. Parece que a igreja, o ponto central da igreja foi o que Rômulo colocou aqui, é Cristo, é a cruz. Porque, meu amigo, se Jesus você não sentiu o sabor de Cristo como um sabor melhor do que tudo, não adianta, você vai continuar sentado numa igreja, mas tendo seus pecados secretos. Gente que se anestesia quando ninguém está olhando. Eu descobri que um irmão querido da igreja, uma irmã e um irmão, mas querido, gente ótima, assim que você convive, os dois tomam porre de vez em quando, de vinho, que crente tem um negócio, não, cerveja não pode vinho. Aí o cara enche a cara e fica bêbado. Estou bêbado, mas é de vinho, hein, pastor? Estou bêbado, louco, mas é de vinho. O cara bêbado, os dois, Rômulo, problema, gente da igreja. Gente, eu estou falando aqui que é gente da igreja. Gente, um tempo na igreja, mas tomado por aquilo. Aí a minha pergunta é essa. Quando a pessoa prova o vinho e fala assim, peraí, geralmente é o contrário, você bota o vinho bom e no final bota o ruim. Vocês estão botando o bom no final, é para mostrar que Cristo tem sabor diferente, é um sabor incomparável. O que você vai produzir para a tua vida não se compara ao sabor que Cristo tem para você. Cristo não é apenas alguém que você vai invocar em velório. Cristo faz sentido em aniversário de 15 anos. Cristo faz sentido quando você recebe boas notícias. Jesus não é apenas uma pessoa para os dias calamitosos de tragédia. Sabe, é impressionante como algumas pessoas, e você deveria ficar incomodado com isso. Você se preocupa tanto com o mandamento, não adulterarás, ok? Deve se preocupar, mas por que você não fica incomodado com o mandamento de Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou deixem-se encher. Por que você não fica
preocupado em não ser cheio do Espírito. Irmãos, vocês estudaram Amós, aqui com o pastor, você vê que o problema ali, entendeu? No reino do norte ou do sul, em nenhum momento é citado problema sexual. Ali fala de pobreza, problemas éticos, problema de desprezar aquilo que Deus está dando, profetas, nazireus, né? Impressionante como é que a igreja, ela elege algumas coisas e não pensa nisso. Cristo não tem mais sabor na minha vida. Pastor, a minha vida é automática, eu acho que eu já peguei o jeito da igreja, já sei as coreografias, já sei os cânticos, já sei o que o pastor vai falar. Pastor, eu acho que agora é isso aí, eu não acredito em uma porção de coisas. Irmãos, isso é normal. Depois de uma idade, se você não tiver cuidado, você fica cínico. Jesus lidou com muito cínico, mas preste atenção, se você for servo, se você seguir o que Maria falou, faça tudo o que ele vos disser, você vai ficar encantado, porque você vai ver que é real, Jesus tem mais sabor, amém? E para terminar, amados, eu queria dizer que toda festa que Deus dá, essa festa aqui, que vocês estão vivendo, essa festa aqui não é um fim em si mesmo. Toda ação de Deus na história não é um fim em si mesmo, não é. Tudo que Deus faz tem um propósito maior. Olha o que diz o verso 11, com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha que coisa linda. João, no último capítulo do seu evangelho, vai dizer que esses sinais foram feitos para que as pessoas crescem e tivessem vida. Meu amigo, você precisa disso. Toda proposta que te fizerem, ela não pode te dar vida. E que vida é essa, pastor? Eu estou vivo. É uma vida, meu amigo, que transcende a vida biológica. É uma vida do espírito, mas é uma vida que tem sabor, que tem cor, que te dá certezas. Olha, essa semana fui visitar uma senhora da igreja, 88 anos, dona Juraci. Poxa, está malzinha. Mas eu estou orando por ela. Aprendi aqui nessa igreja a orar por gente quando está mal. Tive uma lição aqui com o saudoso Samuel, que eu já disse aqui que pegava o sermão e falava, pastor Glauco, peguei aquele sermão seu, dei uma melhorada e preguei numa igreja aí. Preguei lá com vontade. Fiz apelo, Carlão que sabe das histórias, Samuel, onde ele ia eram mais de 100 conversões. Irmãos amados, uma vez eu fui fazer uma visita com Samuel, um membro da igreja aqui teve um problema, estava no mar, teve um problema, ficou mal demais no hospital. Olha, eu vou falar a verdade, eu nunca tinha visto uma pessoa tão seca ao ponto de você olhar os ossos. Naquele dia eu vi, e eu estava com Samuel. É o segundo presbítero que me dá essa lição. Deus nos ensina coisa maravilhosa com os presbíteros, às vezes. Estou lá diante daquele homem, irmãos, um cadáver. Eu e Samuel, falei, Samuel, vou orar aqui. A minha oração, irmãos, de verdade, foi assim, Senhor, consola a família, consola a esposa, o Senhor sabe. Minha oração foi essa. Minha oração foi entregando já aquele homem, encomendando já. Fiquei quieto, Samuel pegou, foi orar. Irmãos, que coisa interessante. Essas horas a gente aprende com todo mundo, que coisa maravilhosa. Samuel, Deus, do jeitinho dele, Senhor, opera o milagre agora, cura, levanta esse homem, não orou pela família, não orou pelo ninguém, orou para Deus operar um milagre ali. Eu até fiquei sem graça, que eu que tinha que ter feito aquela oração, né? Falei, pai, ainda bem que ele é mais experiente, crente há mais tempo, fiquei que estava começando. Saímos dali.
2 meses depois, o homem estava aqui. E como é que eu fico nessa história? E eu pregando, olha irmãos, Deus é Deus de poder, Deus faz milagre. Mas na hora de orar, chama Samuel, não me chama não, que eu vou encomendar seu corpo para a eternidade. Irmãos, como a gente aprende nessa hora? Nós precisamos andar com pessoas de fé. Cuidado, cínicos. Quem já virou cínico? Levanta a mão não. Quem já virou cínico aqui? Procure gente de fé na comunidade para andar. Vai fazer umas visitas, vai ao hospital. Eu gosto muito de pregar, de evangelizar. Aí cheguei, essa semana, visitar a dona Juraci, 88 anos. Olhei para a dona Juraci, irmãos, a mulher estava até inconsciente. E a acompanhante, eu acho que não foi com a minha cara também, que eu falei com ela, não, a situação está difícil. Eu falei, não, tudo bem. Acho que ela não gostou de eu chegar, não sei se eu cheguei no horário dela tirar uma soneca, alguma coisa. Eu falei assim, dona Juraci dormindo. Eu falei, gente, o que Deus me trouxe aqui então nessa coisa? Aí quando eu olho para trás, a mulher debaixo da coberta me olhando. Uma enfermaria. Eu falei, não, aí tem coisa. Olhei para a mulher e falei, tudo bem? É uma pergunta horrível também, dentro da enfermaria, situação difícil, você pergunta, tudo bem? Aí a mulher, está melhorando. Falei, qual o seu nome? Irene. Irene, olha Irene, vou falar uma coisa para você. Deus às vezes cria situações na nossa vida para parar a gente. Vocês lembram na Bíblia quando é que Jonas orou? Jonas não orou no capítulo 1. Capítulo 1, tempestade, confusão, os incrédulos orando e Jonas. Jonas estava dormindo, calvinista, deitado, sabe que tudo está no controle de Deus, vai dormir. Não, Deus está soberano. Daqui a pouco acordaram Jonas. Quem acordou Jonas? Um incrédulo. E mandou Jonas fazer o quê? Orar. Acorda, rapaz, vai orar. Aí Jonas não orou. Quando é que Jonas foi orar? Capítulo 2, quando ele está dentro do peixe. Irmãos, às vezes a gente é tão difícil que só se for engolido por um peruá que a gente começa a orar. Fora isso, você não vai orar. Agora, olha que coisa fantástica. Olhei para a Irene e falei, Irene, Deus sabe parar a gente. Ele às vezes nos coloca em lugares para a gente voltar o nosso coração, a nossa mente para Ele. A Irene me manda uma pérola, fala assim, minha família é evangélica, só eu que estou fora. Aí eu entendi, eu fui ali para falar para a Irene. Não que eu quero que dona Juraci, não quero isso não. Mas estou dizendo, eu fui ali, você não vai aos lugares errados. Para que essa festa aconteceu? Os noivos não se converteram, não diz o texto. Não diz o texto que os noivos se converteram. Mas foram beneficiados. Quem é que se converte? Os homens que futuramente seriam usados por Deus para a evangelização. Meus irmãos, Deus não quer que essa festa acabe hoje aqui não, amém? Deus não quer, nem vocês são daqui ou vieram tocar só? Não, Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito maior. Vocês não estão só tocando não, Deus vai tocando em vocês. É assim que o Espírito Santo faz com a gente, Ele vai nos tocando. Essa festa aqui, ela vai continuar. Sabe por quê? Quando o vinho acabar, porque o vinho era nosso, mas o vinho de Deus volta. Jesus faz o vinho voltar, a festa continua. Jesus colocou mais 720 litros de vinho. Jesus quer que a festa continue, e a festa vai continuar na tua história. Qual é a festa, pastor? Que vocês conheçam Cristo, ame Cristo de todo o coração, e vivam para a glória dEle todos os dias da sua vida. Amém, Juninho? Até Juninho crê nisso, irmãos. Toma jeito em nome de Jesus. Creia nisso de todo o seu coração. A festa de Deus não termina. Vamos fechar os nossos olhos agora, nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero fazer 2 orações nesse instante. Feche seus olhos nesse momento, querido. Feche os olhos e abra o coração. Eu quero fazer 2 orações. A primeira, eu quero orar por você, que talvez ainda não provou esse sabor de Jesus, ainda não crê em Jesus de todo o seu coração, não entregou a sua vida a Cristo, mas Deus está te perseguindo, colocou uma esposa, colocou um amigo, colocou um colega de trabalho, colocou um funcionário na empresa.
Deus está atrás de você. Você não vai fugir de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não te respeita porque Ele te ama. Deus resolveu, amado, te salvar. Deus resolveu te alcançar. E nessa noite, você que quer entregar a sua vida a Cristo, coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração. Você que está entregando a sua vida ao Senhor, coloca no seu coração, fala: eu estou entregando a minha vida a Cristo hoje. Não quero viver mais para mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Faça isso, creia. E eu quero orar também por você que está precisando da oração da igreja, porque é bom lembrar isso. Jesus foi generoso naquela festa, dando o que eles estavam precisando. Nós podemos pedir ao Senhor: sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, diz a palavra do Senhor. O Senhor é bom. Ele nessa noite não só vai salva, como nessa noite também o Senhor Jesus te dá o que você precisa. Deus é generoso. Deus é generoso. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor visite esses corações que estão agora se rendendo a Ti. Que essa pessoa agora possa realmente dizer para o Senhor: aqui está meu coração, eu confesso o Senhor, eu creio no Senhor, e entrego a minha vida ao Senhor. E aqui também estão pessoas pedindo oração, estão carentes, necessitadas. Só o Senhor pode ajudá-las. Estenda a tua mão agora, Deus. O Senhor sabe o que elas precisam, e o Senhor é um Deus generoso. Talvez o que elas querem não seja o que elas precisam. Por isso eu estou pedindo: dê a elas o que elas precisam. Mas que todos aqui possam provar que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre, que o Senhor faz toda essa festa para alcançar a cada um de nós, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.